Muito boa noite a todos que já estão conectados. Aqui vos fala Marcelo Orsini. Nós estamos transmitindo, de nossa residência, dentro do programa FEIG em Casa. Então sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um prazer ter a companhia de vocês. Hoje que nós reservamos, a casa cedeu esse espaço para que a gente pudesse utilizá-lo até de uma forma simbólica para o lançamento do livro Enio Wendling pela Vereda Mediúnica, que trata-se deste livro que nós lançamos recentemente, está publicado, depois de muitos anos de trabalho, Nós vamos explicar aqui, nesta atividade ao vivo, como é que a coisa sucedeu. Estou recebendo aqui o retorno do João Vitor, que está tudo ok com a nossa transmissão, então ficamos felizes de poder estarmos nos dirigindo aí aos irmãos, às irmãs, e o lançamento do livro do Enio, ele tinha sido planejado para que a gente o realizasse de uma forma muito especial, em comum acordo com a presidência da casa, que hoje está sob a tutela do nosso querido irmão Omar Gani. Perdão, nós faríamos o lançamento presencial na reunião de convívio espiritual do terceiro domingo, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, no dia 17 de maio. É uma reunião muito procurada, muito querida, porque nesta reunião nós temos oportunidade de ouvir a palavra dos mentores espirituais que se manifestam através da psicofonia, dos médiuns da casa, e a gente tinha esperança, então, que fizéssemos esse evento com a nossa presença física, com o nosso entrelaçamento vibracional com a espiritualidade, mas a condição que a gente vive atualmente obrigou que a gente se adaptasse, e todos nós, no mundo inteiro estamos fazendo isso, e não quer dizer que nós não vamos ainda passar por essa experiência, de termos essa reunião na nossa casa querida, a Casa de Glacos, onde a gente vai poder interagir com as pessoas para poder apresentar o nosso livro. Mas nós achamos que deveríamos fazê-lo desde já, porque o livro já estava pronto, publicado, por que deixá-lo na prateleira, Então, criamos aí esse mecanismo e temos certeza de que hoje se unem a nós vários tipos de pessoas, de internautas. Aqueles que conviveram com o Enio, que o conhecem, que têm uma verdadeira paixão por essa figura humana maravilhosa que foi o Enio. Familiares dele, temos certeza que estão conosco também. Frequentadores da Casa de Glacos, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, membros da direção, do conselho. Temos certeza que irmãos e irmãs, dirigentes ou não de outras casas espíritas, estão nos acompanhando também, porque o trabalho desse nosso querido irmão não ficou restrito à nossa casa, e através do livro vocês terão a oportunidade de acompanhar muito bem os passos do Enio. E temos certeza também que, além de espíritas, nós temos o público não espírita, de amigos, de admiradores, de curiosos. Então, a nossa palavra aqui é dirigida a todos vocês, agradecendo desde já a sua participação, o prestígio, a nossa pessoa e a obra. Na verdade, nós mesmos somos
a figura menos importante aqui nesse processo, porque nós estamos apenas intermediando o relato de uma vivência maravilhosa, que foi desse nosso irmão. Eu, particularmente, o conheci em 1994. Ele já tinha fundado a Fraternidade Glacos desde 76. E desde 1930 e poucos, 34 talvez, ele já tinha começado a frequentar a casa espírita. Então nós estamos falando de uma pessoa que vem de muito antes de nós. O nosso papel aqui não é o de alguém que conheceu tudo do Enio, conviveu com ele em todos os instantes da sua vida, não. O nosso papel, nós vamos explicar que momento nós entramos para poder realizarmos essa tarefa maravilhosa que foi construir a biografia do Enio. Mas nós temos certeza de que muitos irmãos e irmãs poderiam perfeitamente estar aqui no nosso lugar, falando a respeito dele, tanto quanto a gente poderia falar. Só que hoje nós não vamos, naturalmente, contar a biografia do Enio. Isso está no livro. Nós queremos explicar o que nos envolveu, né? Como é que foi feito esse trabalho, o que nós descobrimos ao longo dele, coisas extremamente interessantes. E como tem muito a ver assim, com as questões da mediunidade, nós gostaríamos de explicar, aproveitando para o público, porventura, não espírita, que o espiritismo ele não trata do sobrenatural. Ao contrário, o espiritismo traz para nós o ensinamento, até um certo limite, do que ocorre, de como quais as leis, o que acontece no mundo espiritual. E isso se torna natural, ou seja, não há sobrenatural. É um conhecimento natural da vida após a matéria. E o estudo do espiritismo, o estudo dos fundamentos espíritas é fundamental para isso, para que a gente não fique preso a ideias falsas crendices. E quando a gente tem oportunidade de contato com médiums sérios e dedicados, como é o caso do Enio, aí o nosso aprendizado vai longe, né? Então nós temos certeza de que isso vai satisfazer, né, a obra que nós tivemos oportunidade de construir, junto com outros irmãos, vai também atender em boa parte ao público não espírita no seu aprendizado, a sua curiosidade para saber um pouco mais da nossa doutrina e dos passos aí trilhados pelo nosso querido irmão Enio Wendling. É Wendling ou Wendling? Me perguntaram isso recentemente. O sobrenome é o sobrenome de uma família alemã. Então, em alemão, a letra W tem som de V. Então, se pronuncia Wendling e não Wendling. E o acento tônico na língua alemã é no E, Wendling. Mas nós mineiramos a coisa e normalmente chamamos de Wendling. Temos certeza que os familiares e o próprio Enio não se incomodavam com isso, porque é a forma como ele era tratado e conhecido por todos nós. Muito bem. Então, no cumprimento dessa missão, né, que esse médium teve, o médium, aquele que se coloca como intermediário entre o plano material e o plano espiritual, muitas vezes os espíritos reencarnam na Terra com missões nobres e, ao mesmo tempo, missões muito difíceis. E é o caso que aconteceu com o Enio, porque não vem facilidades para o médium. Ele, além de ter que cumprir a sua missão no intercâmbio do espiritismo, né, no intercâmbio mediúnico,
ele tem que passar por todas as vicissitudes naturais da vida, como nós também temos de passar, né? Temos de lutar pelo conforto material, pelo alimento, pela vestimenta. Então, nós temos que trabalhar, nós estamos sujeitos às questões afetivas, às enfermidades, né? Então, tudo isso, ao longo da vida, surge muitas vezes como obstáculos, e que, por causa desses obstáculos, muitos médiums desistem das suas missões. Mas quando o médium, pelo seu livre arbítrio, ele resolve prosseguir, ele vai fazendo as suas escolhas, como disse o mestre, pela porta estreita, que não leva às facilidades, mas que nos conduz a Deus, aí a coisa fica muito bonita, porque depois de passar pelas dificuldades, né? Como a gente conhece aquele ditado, após a tempestade vem a bonança. E no caso, o Enio deu um grande exemplo disso, de superação. Ao longo dos anos, a memória dos fenômenos mediúnicos, nos tempos idos, vamos dizer, lá na época que o Enio começou as suas atividades, né? A década de 1940, os recursos para se fazer registro desses fenômenos eram mais limitados. Não havia essa facilidade que nós temos hoje de gravações com vídeo, gravações de áudios. Os aparelhos eram mais caros, mais complexos, né? Haja vista, por exemplo, o gravador que utilizaram para fazer registros das reuniões de materialização, onde o Enio começou, na casa do irmão Jair Soares, que hoje é o grupo da Fraternidade Irmã Ló. Eles usavam aquele gravador chamado Webster, que era um fio de cobre. Então era mais complicado, os textos eram digitados com máquina de datilografia, muita coisa que a gente consultou foi até difícil de ter assim, aquela clareza, porque o material já estava velho, já estava gasto, mas mesmo assim nós conseguimos áudios, anotações, textos de livros e jornais, e o principal, relatos de pessoas que conviveram com o Enio, que testemunharam os fatos em várias etapas da vida dele. Nós tivemos a sorte de conseguir construir o nosso trabalho baseado nessas fontes de muita credibilidade. E é importante lembrar que o Enio, quando ele já estava, vamos dizer, no seu pique de trabalho na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, ele tinha uma tarefa que ele realizava, que era assim, uma tarefa muito querida das pessoas, que era durante a reunião pública, ele fazia os chamados relatos espirituais. Então, depois que ele ficava lá na psicografia do receituário mediúnico, com o espírito Glacos ditando para ele as orientações, né, através da psicografia, para as pessoas que chegavam, e até hoje isso acontece, só que não é mais com o Enio, mas tem, além do Glacos, outros espíritos, em várias casas tem esse procedimento. O receituário não são aquelas cartas pessoais de comunicação, de parentes desencarnados, não. Eu estou com um problema emocional, estou com uma questão física, uma preocupação na família, então a gente, os espíritos nos passam orientações sobre livros para ler, sobre atitudes, condutas que a gente deve passar a ter, às vezes fazer o culto no lar, ler a obra tal, assim, assado, que isso vai nos dar aquele alimento espiritual e nos ajudar a superar as dificuldades. E o Enio, depois que ele passava pela fase do relato espiritual na nossa casa, esse relato, essa psicografia, desculpe, melhor dizendo,
ela era feita pelo irmão Glaucus, ou seja, o irmão Glaucus estava no controle do corpo físico dele, e o Enio se exteriorizava ou desdobrava-se, como a gente costuma usar no jargão espírita, né? Seu espírito se afastava do corpo, mas ainda ligado ao próprio corpo, naturalmente, porque senão é desencarnação. E aí, o Enio, nas suas percepções mediúnicas maravilhosas, ele visitava o campo espiritual da nossa casa espírita. Toda instituição tem seu campo espiritual, toda casa espírita, toda igreja católica, todo local onde a gente se reúne para estudar, para orar, existem lá os espíritos, as entidades, né, cuidando na região espiritual ali daquela instituição. Então, na nossa casa não era diferente. E o Enio, quando ele retornava para o corpo, devido ao seu avançado grau de sonambulismo, sonambulismo é um assunto importante de estudar e nós recomendamos o Livro dos Espíritos. No nosso livro aí do Enio a gente explica alguma coisa. Ele retornava em condições de nos contar o que ele viu, com quem que ele esteve. Então, havia lá, por exemplo, o mentor Calimério, que o dirigia a tal sala, fui na sala 8, fui na sala 6, encontrei com fulano, vi tal atividade. Então isso era, vamos dizer, uma coqueluche, né? As pessoas frequentavam muito a nossa casa lá, às terças e quintas, para poder ouvir o Enio fazer esses relatos. Depois esse material era trabalhado, né? As lembranças do Enio, ele se reunia com irmãos e irmãs que tratavam de transcrever aquilo que ele se recordava, e esses relatos eram publicados em nosso jornal, no nosso jornal. Inclusive, nós gostaríamos de chamar a atenção que a nossa dedicada Miriam Nunes, tarefeira da casa, ela elaborou um livro muito importante que traz justamente a reunião desses relatos. Ela fez um compêndio, o livro se chama Relatos Espirituais de Enio Wendling, Breves Registros do Outro Plano da Vida. E esse livro está em PDF, gratuitamente no site da nossa Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, pela condição física, a idade, as restrições de saúde do Enio, ele começou a não ter mais condição de realizar essa tarefa mediúnica, não conseguia, às vezes, se lembrar dos relatos espirituais de uma forma muito perfeita. Então, sucedeu que a nossa irmã Marilda Boareto, uma companheira de tarefa do Enio de muitos anos, vizinha dele, amiga dele, ela participava da reunião de consultas espirituais, onde as consultas até hoje são feitas ao irmão Glaucus, uma sessão especial, e ela levou ao irmão Glaucus essa questão, fazendo a pergunta se o Enio deveria interromper os relatos espirituais, porque era uma tarefa, né? Uma tarefa disciplinada. Então o irmão Glaucus acatou perfeitamente e deu a sugestão, logo em seguida, né? Já que vão encerrar os relatos, ele deu a sugestão a ela, dizendo: olha, você já tem material suficiente para poder fazer um livro. E ainda disse: o Enio merece um livro. O Enio merece um livro. Então, a partir daí, é que nós fomos contatados por essa irmã, pela Marilda, nos propôs, então, se a gente gostaria de participar da condução da elaboração deste livro. E como a gente já tinha uma certa experiência, por já termos publicado outras obras anteriormente, e também pelo fato de nós termos, do nosso próprio particular, algum material
que a gente conseguiu reunir até aquela data, esse contato dela conosco foi em 2015, nós já tínhamos feito entrevistas gravadas com o Enio, entrevistas em áudio. Uma delas nós fizemos em outubro de 2010, uma entrevista, vamos dizer assim, que teria para nós um cunho de registro oficial, mas na nossa cabeça só conseguimos pensar no Enio na Fraternidade Glacus. A nossa visão a respeito de toda a vida mediúnica dele não existia naquela época, era muito pequena. E a gente percebia que quando o Enio nos respondia, atendia nosso pleito lá, respondendo às nossas perguntas, ele introduzia questões e assuntos que eram fora daquele nosso foco. E aquilo nos intrigava, né? A gente achava, ficamos achando que se tratava de uma pessoa muito dispersiva, para dizer a verdade, para falar com franqueza. Realmente, o Enio, quando relatava para os amigos ou para o público os relatos espirituais, muitas vezes ele ia nessa direção, aí de repente ele mudava para aqui, contava um pouco de uma outra história, pulava para outra história, e aquilo confundia um pouco as pessoas, apesar de que tudo era muito bem aproveitado. Só que depois, com a nossa própria experiência, os contatos que nós tivemos com ele posteriormente, é que nós entendemos como que para o Enio era tudo muito, assim, muito vivo, a vivência dele de tantas fases da vida dele nas tarefas caritativas dentro da seara espírita. O fato de ele ter essa mediunidade com tanta contundência, uma tão ostensiva, a dupla vista com que ele às vezes estava conversando com a gente, estava vendo o plano espiritual, que ele naturalmente sempre guardou para si, no campo da discrição mediúnica, né? Mas, após esta experiência lá, vamos dizer, oficial, que nós fizemos esse registro, que nós achamos que ficou assim meio confuso, caminhamos um pouco mais, e quando chegou no ano, 2 anos depois, em 2012, nós tivemos aí já um Enio mais recluso em casa, pelas condições dele de saúde. E nesse ano nós fizemos várias visitas ao Enio nas tardes das quintas-feiras. E lá ele nos dava liberdade, né, para bater papo à vontade e tal. A gente ligava o gravador e deixava rolando. E logo na segunda vez que nós fomos lá, ele nos disse: você se importaria de eu convidar o meu irmão Vicente para participar? O Vicente Wendling também fez parte da trajetória do Enio desde os tempos do Grupo Sheila, no Centro-Oriente. Ele acompanhou também, apesar de ser mais novo que o Enio, ele acompanhou as reuniões de materialização, algumas delas na casa do Jair Soares, da irmã Ló, da Elvira Soares. Então nós tínhamos ali uma pessoa que conviveu com o irmão e tinha uma memória que estava mais fluente. Aí nesse papo o Enio nos contava os casos e o Vicente dava os detalhes e ajudava. Então foi uma coisa maravilhosa. E ao longo da vida, a nossa irmã Marilda também fez várias gravações, principalmente, segundo ela nos contou, entre os anos 2007 e 2011. Ela fez várias gravações de áudio com o Enio, porque era vizinha e tinha essa proximidade, e foi vendo aquele tesouro, né, das revelações que o Enio às vezes fazia, os casos que ele contava, muita coisa anotada. Acho que eu esbarrei no microfone aqui sem querer. Então, tudo isso se tornou um material, um verdadeiro tesouro, um material que nós reunimos por nossa própria conta,
o material que o Vicente, aliás, desculpa, a Marilda nos trouxe. E o Vicente agregou aí uma coisa muito importante. Ele tinha muita amizade com os irmãos Célio e Allan Kardec, do Grupo Sheila, e com o Ed Soares, do Grupo Ló, o filho do Jair Soares, que foi o primeiro dirigente mediúnico do Enio. Então, esses dois irmãos, com uma boa vontade assim, impressionante, eles liberaram para nós as atas históricas das reuniões mediúnicas na época que havia as materializações que estão registradas nos livros Materializações Luminosas, do Rafael Américo Ranieri e do Dante Labat, dois livros incríveis de se ler, que relatam o que acontecia no campo das materializações de espíritos, né? Materializações luminosas, tangíveis, via o espírito, pegava nele. Uma coisa que foi da época que os acontecimentos no campo mediúnico estavam tentando atrair, né, as pessoas para a fé, para a crença. Então, com esse material, nós ficamos assim bem abastecidos para percorrer a vida do Enio desde a época de criança, porque ele estava lá o Vicente para contar o que aconteceu, o que acontecia no quarto do Enio quando ele era pequeno, o que acontecia com a família dele, com o pai, com a mãe. A gente tinha essa pessoa ao nosso lado e o Ed contando como que era lá com o pai dele, lá dentro do grupo que se tornou o Grupo Sheila e depois uniu com o Centro-Oriente e virou o grande Grupo Sheila que é hoje, né? Uma casa maravilhosa que nós muito amamos e respeitamos, o Grupo Sheila. Unido a tudo isso, nós naturalmente não deixamos de aproveitar o testemunho dos irmãos que nós chamamos de pioneiros da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, porque a partir de um determinado ano, na década de 1970, o Enio se desligou do Grupo Sheila e, juntamente com o nosso irmão Adiraldo Vieira, fundaram a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. E logo depois chegou o Alfredo Freitas, chegou a Neire Teixeira, a Wanda Sardinha, são pessoas do nosso convívio, da nossa casa espírita, né? A dona Aparecida Silveira, o Luiz Horta, nosso irmão querido lá do Grupo Sheila, também estava lá. Todos esses irmãos começaram, então, o trabalho da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus e foram para nós outro manancial de informações contando o que aconteceu. Então, a gente passou a ter a visão das questões da instituição que estava sendo criada e fundada, mas, naturalmente, com os processos mediúnicos permitidos pelas atividades mediúnicas do Enio, né? Que eram no campo da psicografia, da psicofonia, dos efeitos físicos, né? Da doação de ectoplasma para a manifestação de fenômenos ao alcance de qualquer pessoa, mesmo os não médiums. E aí nós, com esse aparato, né? Nós nos sentimos, então, em condição de começarmos o trabalho e realmente no início foi tipo assim aquele quebra-cabeças de 1000 peças que jogam as peças todas em cima da mesa e a gente fala, bom, e agora? Onde que eu começo? Essa aqui liga com essa com essa. Começamos a fazer isso. Muitas vezes, não, esse episódio aqui foi antes, esse aqui foi depois. Então, além de ter muita informação, nós tivemos de tratar o assunto com enorme respeito e com muita cautela, porque a gente estava falando, né, entrando em assuntos de outras instituições, falando a respeito de pessoas que frequentaram a outra casa espírita, o que aconteceu lá dentro. Mas como nós tivemos o testemunho desses que nós citamos e o respeito deles, né, naturalmente também não podemos deixar de dizer, e até a gente deveria ter mencionado isso logo de início, que tão logo o irmão Glaucus
solicitou, né, autorizou que a gente elaborasse o livro e nós nos dispusemos a fazê-lo, nós procuramos, além de formar o grupo de trabalho, a nossa pessoa, a Marilda, o Vicente, a filha do Vicente, Jaqueline Wendling, também espetacular, super providencial a participação da Jaqueline, nos ajudou demais, porque muitas coisas o Vicente ficava assim relutando para lembrar e ela tinha um jeitinho de ajudar o pai dela a recordar o que estava acontecendo. Então foi muito importante esse trabalho conjunto, mas estávamos dizendo que pedimos autorização à família para realizar o trabalho e o fizemos através de uma das filhas do Enio, a Patrícia Wendling, que também é médium, tarefeira da Fraternidade Glacos, trabalhou junto com o pai como médium lá, enquanto ele ainda estava encarnado conosco, e ela foi assim o ponto de contato com a família, né? E a família, os filhos, são 5 filhos do Enio, nos deixaram à vontade para que a gente realizasse o trabalho assim, com total confiança, e o fizemos com muita tranquilidade, pudemos trabalhar dessa forma, foi muito bom. E então, nessa fase preparatória, além dessas pessoas que nós mencionamos, pioneiros do Glacos também, nós tivemos a ajuda de vários outros irmãos, que a gente até fica assim com receio de esquecer algum deles, mas a gente também gostaria de mencionar a Silvia Persilva, o Milton Fernandes, que já desencarnou, o nosso querido irmão Jadir Silva fez um trabalho maravilhoso, fez um documento com 80 questões lá de fatos que ele conhecia, de situações que ele vivenciou com o Enio. Então, tudo isso veio nos ajudar sobremaneira que a gente pudesse ter uma segurança daquilo que a gente iria escrever. Esses acontecimentos que vieram lá desde o tempo do Centro-Oriente, depois a fusão e a criação do grupo Sheila, da Casa Espírita André Luiz, que é um braço lá do grupo Sheila, a fundação da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, né, a criação da Fraternidade e da Fundação Espírita Irmão Glacos. Depois que nós tivemos esse material selecionado, nós tivemos o cuidado de, na descrição da história, do texto, manter o jeito que o Enio falava, o jeito que ele se comunicava, e procuramos também humanizar o personagem, não apresentar o Enio como uma pessoa impecável, santa, que não tinha nenhum defeito, vamos dizer assim, moral. Não, as dificuldades que ele teve nós apresentamos, e isso foi importante porque serviu para mostrar como que ele foi superando a si mesmo no caminho. E tem fatos lá que são hilários. Muitas pessoas já fizeram contato comigo para dizerem: nossa, eu li aquela passagem, morri de rir. Por quê? Porque situações, né, que às vezes o Enio, quando revelava certas vidências, tentando ajudar algumas pessoas, né, ele espantava muito alguns interlocutores e às vezes aconteciam efeitos físicos involuntários, ou seja, que eram provocados sem que ele estivesse controlando, e isso chocava as testemunhas. Então, vou deixar para os irmãos lerem, e eu tenho certeza que vocês vão entender o que nós estamos dizendo, né? Outra coisa interessante, por que nós colocamos a palavra vereda no título, né? Enio Wendling pela vereda mediúnica. Vereda é uma palavra que nós gostamos muito, a gente acha que ela soa, é bonito, né? Mas nós devemos confessar que a gente não sabia exatamente o que era uma vereda. E uma colega nossa explicou: não, vereda é eu estou acostumado, meus tios falam comigo que na fazenda nós vamos passar na vereda tal, é um terreno alagadiço, um brejo, até nós temos isso no dicionário, né? Normalmente localizado perto de uma encosta onde tem uma vegetação rasteira lá, mas tem um significado que é o mais interessante. O dicionário traz que vereda é um caminho apertado, desprovido de espaço. Então nós achamos que aí tem um simbolismo justamente da construção mediúnica
que é requerida ao médium que resolve praticar a mediunidade com Jesus. Sem projeção pessoal, sem vaidade, sem colocar o nome à frente dos ensinos do mestre, dos ensinamentos evangélicos, fazendo tudo com humildade, se colocando como servidor do Cristo, servidor das pessoas. Então essa realmente foi o retrato do Enio. Quando nós descobrimos que o significado era isso no dicionário, nós ficamos numa alegria incontida. Achei o título do livro. É o Enio pela Vereda Mediúnica. Então isso nos trouxe uma satisfação muito grande. Porque o Enio é exatamente aquele caso, né, de como que os espíritos mais evoluídos que nós vão contar conosco na nossa caminhada. Como é que eles vão nos utilizar para realizar o trabalho que está previsto no campo espiritual, pelos planos superiores? Ora, só tem uma forma: nós temos que nos preparar através do estudo, do trabalho, da dedicação, com essas posturas de humildade, de serviço, e aí sim nós começamos a ser instrumentos da espiritualidade para essa tarefa com Jesus que nós realizamos indiretamente. E muitas vezes nós ficamos contidos por preguiça, por inibições, né? Preferimos as facilidades da vida, é o livre-arbítrio realmente. Mas no caso aqui do Enio, nós temos uma visão clara de como que foi para ele a sua superação, né? Como nós já mencionamos algumas delas, mas vamos falar aqui novamente: enfermidades graves na juventude, na madureza e na senilidade. Ele teve um diretor mediúnico extremamente rigoroso, que ele, na juventude dele, ele com 18, 19, 20 anos, né? E ele sendo ali exigido duramente no cumprimento do seu dever, nos horários, na disciplina, e ele não deixava de atender. Foi difícil para ele, mas ele prosseguiu. Ele ter de exercer a atividade mediúnica e trabalhar para sustentar a família, formar a família. Ao mesmo tempo, ter de viajar para atender compromissos, demandas mediúnicas, viajar para longe, para outros estados, para São Paulo, para Brasília, para Rio de Janeiro, para o interior mineiro, no movimento da fraternidade, né? Ajudar a implantação de casas espíritas, participar dessas reuniões de materialização, de cura, né? Cura espiritual, e até provações do tipo recusar facilidades financeiras. O Enio passou, porque ele foi provado com isso também. Chegaram a oferecer para ele trabalho particular remunerado no campo mediúnico e ele recusou. Então o Enio era essa pessoa extremamente voluntariosa, como vem da boa prática mediúnica, discreto nas revelações mediúnicas, né? Ele nos ensinou muito quando nós fomos escrever o livro Visita aos Lares e Hospitais, e nós fizemos questão de transcrever isso para esse novo livro do Enio, o que ele nos contou na época que a gente tinha o registro disso, felizmente, como que se deve portar um médium que entra num lar e tem toda a visão do plano espiritual, vê as entidades, vê os problemas e não pode abrir a boca para falar nada, ou pelo menos não deve, porque é a discrição. Então o Enio vem e começa a nos ensinar esses fatos, né? E ele nos trouxe, através dos relatos, como nós falamos, o tesouro das revelações do campo espiritual, mas também ele nos proporcionou ter contato com personagens da nossa seara espírita que foram muito proeminentes, pessoas importantes nas tarefas espíritas, né? Como foi o caso do Rafael Américo Ranieri, do Peixotinho. Então a gente estava dizendo a respeito dessas facilidades que o Enio recusou, a respeito de todos os percalços que ele teve de superar para poder seguir, né, a sua caminhada. E o Enio, como pessoa, ele era extremamente voluntarioso, era um ser humano assim, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a cooperar. E ele tinha assim, umas características interessantes, tinha uma memória espetacular, ele tinha
todos os números na cabeça, qualquer coisa que você perguntasse para ele que tivesse a ver com número, data, época, quanto que foi, quantos que foram, ele sabia tudo assim na ponta da língua. Ele tinha conhecimento de muitos fatos da sua própria vida, desde sua tenra idade, e nesse campo da sua memória tem uma peculiaridade, né? Uma coisa interessante que, certa vez, ele nos pediu carona, e a gente não conhecia ele muito bem, então nós demos carona da porta da fraternidade ali no Padre Eustáquio e demos uma volta longa até conseguirmos levá-lo lá na sua casa no Conjunto Santos Dumont. E da hora que nós arrancamos o carro até a chegada no Conjunto, que foi lá uns 15, 20 minutos, que o trânsito estava livre, então não foi tão demorado assim, ele ficou o tempo todo declamando uma poesia, declamando, uma coisa maravilhosa, uma coisa longa, imensa. Então nós ficamos perguntando, na hora que chegamos, né, paramos na porta para ele descer, falou assim: Enio, onde é que tem isso? Isso tem algum livro? Onde que está essa poesia? Ele virou para a gente e só fez assim, ó, bateu com o dedo na cabeça, está aqui. Então a gente não sabe se foi algo que ele tinha guardado, gravado, memorizado, se foi espírito que ditou para ele. Eu sei que nós falamos, o senhor anotou isso em algum lugar alguma vez? Ele falou não. Então ele tinha essa simplicidade, essa capacidade, né? Esse potencial mediúnico dele era uma coisa maravilhosa, né? E nós encontramos no fazer o livro, nós encontramos no meio de um dos relatos uma frase que nós gostamos muito, muito, muito. No livro está no item Tratamento de Arlindo e de Djalma, está nesse item. É a frase que ele diz assim: a simplicidade e a naturalidade na tarefa espírita e na mediunidade é algo extraordinário. Então essa frase, na hora que nós lemos, eu falei, puxa vida, isso tem que ir para um destaque aqui. Aí nós colocamos na primeira página do livro, fica aí uma homenagem nossa a isso que o Enio fez, que ele deixou de legado. Eu acho que isso deveria ser mesmo uma bandeira para as casas espíritas, né? A simplicidade e a naturalidade na tarefa espírita e na mediunidade é algo extraordinário. Coisas para a gente pensar. O Enio vem, então, de uma época que não havia organização nas casas espíritas, principalmente no campo das tarefas mediúnicas, melhor dizendo, e por seu intermédio os espíritos ditavam para ele, né, como é que deveria ser. E isso às vezes o Enio usava lá, passava essas informações adiante, e os dirigentes das casas ficavam assim, meio aborrecidos, né, porque às vezes eram pessoas que estavam lá há mais tempo, chegou o Enio novinho e já, como diz, ele está botando banca, mas ele estava só transmitindo aquilo que os espíritos estavam falando. Agora, o lance maravilhoso, sem dúvida, é o encontro do Enio com o Glacos, ou melhor dizendo, a visita do espírito Glacos ao Enio, quando ele tinha 19 anos, o Glacos materializando-se no seu quarto, uma materialização de iluminar tudo. Teve um irmão dele lá que presenciou. Por favor, leiam esse relato com carinho, porque o próprio Enio contava isso com uma emoção. A gente fica imaginando, né? A pessoa dormindo, de repente abre o olho, está aquele ser iluminado se dirigindo a ele com carinho, contando para ele, né, as coisas, assim, com realmente um envolvimento assim, muito emocional isso, né? Eu acho que os irmãos vão gostar demais. Portanto, a gente tem alguns destaques do livro que a gente gostaria de dizer, né? Essa questão que nós já falamos, dele ter nos proporcionado conhecer criaturas importantes do meio espírita mineiro aqui, nosso aqui de Belo Horizonte. Nós tomamos conhecimento através de um relato que tem uma evidência maravilhosa que o Enio teve durante o processo de desencarnação da tia Alzira, a tia querida dele.
nós acompanhamos com, às vezes, a surpresa e a angústia que ele sentia com fenômenos mediúnicos que se realizavam através dele, pelo seu intermédio. Ele mesmo, às vezes, achava inacreditável, ele não sabia por que aquilo estava acontecendo, né? Tem muitos episódios no campo dos fenômenos mediúnicos de materialização que estão sendo descritos, que nós aproveitamos para descrever na época que por exemplo, vou citar apenas um aqui, não vou contar o final da história, não. Imagine o médium Fábio Machado deitado na reunião mediúnica e de repente ele acorda e olha, ele não tinha pernas, as pernas dele desmaterializaram. Então eram coisas assim impressionantes que aconteciam nessa época que o Enio estava na tarefa. Nesse caso ele era médium, ele estava em educação mediúnica. Outra coisa que ajudou muito, que nós colocamos no livro, inserimos com muito carinho, foi a pesquisa que nós fizemos a respeito de espíritos mentores, de fontes diversas, mas muitos deles com a descrição do próprio Enio, contando o que ele percebia. Sheila, Joseph Kleber, Fritz Schein, Eric Wagner, Calimério, Zé Grosso, Palminha, Charles Baudelaire. Então, uma coletânea imensa de fenômenos mediúnicos que aconteceram na época do Enio, na casa do Jair Soares e também na Fraternidade Espírita Irmão Blacos. É uma coisa que dá prazer a gente ler esses fenômenos, são coisas impressionantes. Pessoas que tinham pirraça com o Enio porque era de outra religião e ele era espírita, de repente ele, através da mediunidade, ele ajudava essas pessoas. Então ficava aquele negócio, e agora, eu aceito ou não aceito essa ajuda, né? Porque foi através da mediunidade dele que nós resolvemos a questão. Então, meus irmãos, nós entendemos que houve aqui um corte da nossa transmissão, mas nós temos um horário a respeitar. Então, nós vamos caminhando aqui para o nosso encerramento, mas gostaríamos de dizer o seguinte: o final da jornada do Enio na matéria foi uma coisa que a gente fica pensando assim, depois que ele ficou velhinho, ficou doente, aí parou tudo. Ao contrário, aí que ele demonstrou um potencial mediúnico inimaginável, que foi testemunhado pelas pessoas que iam lá fazer visita de passe para ele, que iriam auxiliá-lo. O Enio, quando estava no final de vida, ele passou a atuar no campo espiritual da nossa fraternidade, ele adoentado, deitado na cama, mas o espírito dele desdobrado e trabalhando. Isso foi percebido por médiums em diferentes momentos e situações, contando a mesma coisa, relatando o mesmo fato. Então, são coisas assim que vêm nos ajudar a testemunhar a nossa fé, vem mostrar por que realmente a doutrina espírita, quando ela é muito bem estudada, muito bem trabalhada, sem desrespeito a nenhuma outra religião, é uma coisa realmente maravilhosa. E eu vou confessar para vocês, apesar de que eu sou o autor, organizei o livro, né? Eu até fiz uma figura, uma alegoria, falei com a Marilda Boareto, né? Falei com o Vicente, falei, olha, se esse livro for uma pintura, eu fui o pintor, mas as tintas foram vocês que forneceram. Então eu posso ter organizado, eu posso ter estruturado, mas o material veio de todas essas pessoas que ajudaram de diversas formas, transcrevendo, ter áudio para texto, emprestando imagem. Nós temos aqui muitos agradecimentos a fazer, né, ao Cláudio Marins, lá da editora EduSérie, ao Tim, a dupla Tim e Vanessa. Todo mundo conhece o Tim e Vanessa. Pois é, o Tim que editorou o livro. A capa do livro foi o Tim que fez. O miolo do livro foi ele que estruturou. Vou agradecer à minha prima Miriam Orsini, que foi a revisora de português, ao Júlio, da Gráfica Itapuã, também fez um trabalho de impressão maravilhoso. E vou dizer para vocês uma coisa que é um testemunho meu, que eu já li
e reli o próprio livro que eu estruturei diversas vezes. E parece que quando a gente lê e depois torna a ler, nós vamos descobrindo, cada rodada a gente descobre uma coisa nova, uma coisa diferente, uma percepção diferente, porque isso vem mostrar para nós que essa obra do Enio, isso que o Enio fez, isso que ele legou, que ele deixou, é assim de uma grandiosidade tão grande, que às vezes não é de grandiosidade tão grande, ficou ruim, né? Desculpa. É de uma grandiosidade tão imensa que a gente não é capaz de compreender tudo assim numa só leitura, não. Então, particularmente, eu mesmo já reli o livro várias vezes e cada vez a gente tem assim, uma percepção, né, maior. E nós gostaríamos de encerrar da seguinte maneira, esperando que possamos passar aí 1 ou 2 minutos, nós vamos fazer uma leitura de um pensamento do Emmanuel, para encerrar. Mas antes gostaríamos de dizer o seguinte, o agradecimento por parte da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, nesse seu programa FEIG em Casa, essa transmissão que está sendo feita todas as segundas e quintas, e acho que vão abrir também aos domingos, isso está sendo planejado. Isso vem nos auxiliar, trazer o Evangelho de Jesus, essas ideias novas e maravilhosas, né, de consolo e esclarecimento para nossas vidas. Esse canal está aberto aí com diversos expositores. O livro, como a livraria física está fechada, a editora Educere ofereceu, e o site é editoraeducere.com.br. Todas as vezes que a gente compra o livro lá na editora Educere, o recurso já está indo direto para as obras sociais da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, assim como nós também destinamos parte dessa obra para o Grupo Sheila e para o Grupo Ló. Todos eles estão contando com o nosso apoio e com a nossa com a repartição aí, né, desse bolo da arrecadação aí com a venda do livro. Vamos ler aqui alguns pensamentos para a gente encerrar do livro Vinha de Luz, a mensagem 173, o Pão Divino. Não é a mensagem toda, não, é só um finalzinho aqui que a gente acha que tem um grande alinhamento com tudo que a gente falou. Chama-se o Pão Divino. O Espírito Emmanuel diz assim: esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem? Observações de ordem fenomênica destinam-se ao esquecimento. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais. Aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Nós esperamos, irmãos e irmãs, que esse livro do Enio, essa obra que conta a vida dele, tudo que ele fez, possa trazer aos corações de todos vocês esse pão celestial que o Emmanuel retratou aqui para nós. Muita paz a todos, alegria nos lares, muita tranquilidade aí durante o nosso isolamento social. Paz e alegria.